Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário em que você está assistindo a este vídeo, certo? Hoje quero trazer para você aqui uma palavra de conforto, uma palavra também de oração. Vamos orar. Se você quiser orar junto comigo, fique à vontade. Pai, te agradecemos em nome de Jesus por estarmos aqui frente a frente com nossos internautas. Te agradecemos pela vida deles e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que os abençoe grandiosamente, todos eles, em nome de Jesus. Que hoje, cada um de nós em nossas igrejas, possamos te prestar um culto de verdadeira adoração ao Senhor. Assim te pedimos e assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olá, meus queridos, a palavra de hoje traz para você algo importante e você deve conservar. Assista até o final, guarde aí no seu coração esta palavra. Hoje é domingo e hoje é dia do Senhor. E esse dia a gente não deve perder, a não ser por um motivo muito superior, de doença, né? De grande enfermidade, mas não devemos deixar de ir à casa do Senhor. Aí você pode pensar, mas na semana eu não devo ir? Claro, devemos ir na semana também, certo? O importante é ir à casa do Senhor para adorar a Deus. Mas eu quero dizer para você que às vezes aparecem coisas na nossa vida que faz com que a gente não possa ir todos os dias. Eu já estou numa idade um pouco avançada, minha esposa também, e às vezes nós não podemos ir durante a semana, mas nos esforçamos para irmos ao domingo, à casa do Senhor, certo? Então, outra coisa que eu quero dizer também, enquanto você é jovem, enquanto você tem saúde, enquanto você tem toda a condição de ir à casa do Senhor, vá, porque chega momentos na vida, a gente vai envelhecendo, e que às vezes você tem um desejo grande de ir, mas não pode ir. Então aproveite enquanto você pode, tá bom? Então vamos em frente. Hoje eu quero trazer para você uma mensagem que nos ensina como prestarmos um verdadeiro culto a Deus. Qual o culto que Deus se agrada? Então vamos em frente para nós entendermos melhor esta mensagem. Assista até o final, senão você não vai entender, tá bom? Eu coloquei aí para você, devemos realizar um culto racional. Romanos 12, 1. Quando eu falo realizar um culto racional, não é um culto morgado, aquilo que não traz alegria, certo? Um culto em que as pessoas parecem que estão num velório, não é nada disso. Culto racional não é isso. Eu estou dizendo isso porque tem pessoas que são acostumadas com um embalo muito grande, com gritaria, com emoções à flor da pele, e acha que um culto racional, como quando a gente prega, um pastor assim um tanto ou quanto mais tradicional, é porque a gente está querendo um culto em muito silêncio, somente o pregador lá na frente falando e ninguém mais se expressando. Não é isso que eu estou querendo dizer. Um culto racional é quando a gente vai a Deus com a nossa inteligência, reconhecendo quem é Deus. Paulo se expressou muito bem em Romanos 12 a respeito desse assunto, reconhecendo quem é Deus na nossa vida, como nós estamos diante dele. Esse é um culto racional. E entendendo que, por mais difícil que sejam as circunstâncias, Deus é poderoso para transformar a nossa vida. Então esse é um culto racional. Então vamos em frente para a gente ver que tipo de culto, na verdade, agrada a Deus. Uma outra forma de prestarmos um culto que agrada a Deus é quando nós devemos também nos apresentar a Ele com alegria. Não é só a racionalidade, mas também estarmos felizes em estarmos ali na presença de Deus. Por isso o salmista no Salmo 100, verso 2, e o Salmo 100 todinho fala desta alegria de estar na casa do Senhor, diz assim: apresentai-os a Ele com cânticos. Salmo 100, verso 2. Então,
devemos nos apresentar ao Senhor com cânticos. Eu não sei como é a sua igreja, a sua denominação, mas se lá tem um grupo de louvor que louva bem, claro, você medite nos louvores que estão ali sendo prestados a Deus e entre nesse embalo também do louvor e ali você expresse a sua gratidão a Deus com aleluias, com glórias, com palavras que, na verdade, sejam elogiando, vamos dizer assim, na nossa linguagem, ao Senhor. Certo? Então, esse é um momento verdadeiro de adoração e devemos prestar um culto assim, tá bom? Então vamos em frente. Sem hipocrisia, conforme Mateus 20, 23 a 23, versículos 27 a 28, Marcos 7, versos 6 a 7 e Lucas 12, verso 1. Então, eu estou ali, ou alguém está ali pregando, mas sem hipocrisia. Porque tem pessoas que às vezes acham que o santo é ele e os outros são todos pecadores. E não é bem assim, né? Todos nós somos pecadores, todos, sem exceção. Uns pecam mais, outros pecam menos, certo? Mas quem julga tudo isso é Deus. E quando a gente vai cultuar a Deus, a gente tem que se desprover, né, de toda esses julgamentos, essas coisas, e ali aquele culto sem hipocrisia nenhuma. E quando eu digo sem hipocrisia, é reconhecer também a nossa condição de pecador. Quando eu reconheço minha condição de pecador, eu me quebranto diante de Deus. Quando eu reconheço que Deus é grande, poderoso, soberano, e que eu sou um reles pecador, porém alcançado pela misericórdia de Deus, eu me quebranto. Eu me sinto feliz em estar na presença do Senhor. Eu sei que ali está a solução, o Senhor está ali. Então é muito importante prestarmos um culto dessa forma, porque assim é um culto que agrada a Deus. E aconselho a você que pegue também sua Bíblia e confira estes versículos que eu coloco no rodapé, porque isso é muito importante para você conferir na palavra de Deus, tá bom? Eu coloquei ainda, sem julgar aparências, né? Conforme João 7, 24, 1 Samuel 1, 6 a 7 e Mateus 7, 1 a 2. Então, quando você entra na igreja, você deve se desprover, deve se despojar, deixar tudo isso de lado, todo julgamento a respeito ou de quem está pregando lá no púlpito, porque às vezes a mensagem não vem do jeito que lhe agrada e você começa a exercer um julgamento sobre aquela pessoa. Eu já vi até pessoa dizer, tá vendo aí? Está pregando o que não vive. Então, não é assim. Nós não podemos pensar dessa forma. Se queremos prestar um culto agradável a Deus, um culto que agrade a Deus, nós precisamos nos desprover, ou seja, nos despojar, deixar todo julgamento de lado, mas buscar ao Senhor com alegria naquele momento. E às vezes a palavra não vem muito boa para mim, e isso ocorre, eu não sei como acontece lá na sua igreja, na sua denominação, mas já quero lhe dizer, não pense nisso, não julgue dessa forma. Não vá ao culto para julgar, nem o pregador, nem julgar as pessoas que estão ao seu lado. Às vezes tem pessoas que julgam alguém pela aparência, pela forma de se vestir. Não faça isso. Deus não se agrada desse tipo de pessoa que está no culto fazendo esses julgamentos, tá bom? Então, o importante é que nós estejamos, deixemos de lado todas essas coisas e obedeçamos isso que está aí, né? Em João 7, 24, 1 Samuel 1, 6 a 7 e Mateus 7, 1 a 2. Confira na sua Bíblia, com certeza será edificante para você, tá bom? E o vídeo hoje é bem rápido, então, para concluir, adore em espírito e em verdade. Esse foi o conselho de Jesus. O que é adorar em espírito e em verdade? É isso que eu já falei para você.
se despojar de todas essas coisas, da malícia, do engano, da aparência, enfim, de tudo, e prestarmos ao Senhor um verdadeiro culto de adoração ao Senhor. Se você é um pregador da palavra de Deus, então vá ao culto e pratique essas mesmas coisas que eu coloquei aí nesses textos para você. Sem julgamento, sem hipocrisia, uma palavra pura, verdadeira, bíblica, edificante, que façam as pessoas cada vez mais se juntar em torno dessa palavra, uma palavra que não esvazie a igreja. Isso eu estou falando para qualquer denominação, para qualquer igreja, é assim que deve ser. Uma palavra, principalmente no domingo, dia do Senhor. Claro que vai ter outros dias na semana que é de doutrina e, é claro, é preciso que os crentes entendam que o líder que está lá na frente, ele vai dar uma doutrina, se ele for um homem de Deus, conforme a palavra de Deus. Ele não vai camuflar alguma coisa ali, certo? Então, é preciso que a igreja esteja desprovida, ou seja, deixe de lado esses julgamentos, para que possa prestar um culto agradável a Deus. Então, adorar em espírito e em verdade é conforme está escrito em João 1, 23 a 24, onde o próprio Jesus diz, e João registrou, que a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura adoradores que assim o adorem. E o que é adorar em espírito e em verdade? É de se despojar, se desligar de todas essas coisas que já falei no meio dessa mensagem, e além do mais, você não vai adorar pela vista, você vai adorar simplesmente em espírito. Existe igreja que as pessoas têm que ter ali uma imagem, alguma coisa na frente para poder adorar. Não. A verdadeira adoração não precisa ver. A verdadeira adoração é a convicção plena dada pelo Espírito de Deus ao nosso espírito que Deus está presente naquele lugar. Então, com certeza, esta é a mensagem de hoje para você e para mim, para todos nós, para que possamos prestar um verdadeiro culto de adoração a Deus. E quem sabe, eu não sei, você pode até não crer nisso que eu vou falar agora, mas você seja renovado lá na igreja. A renovação espiritual existe. Eu costumo dizer que o batismo no Espírito Santo existe. Claro que alguns não acreditam, respeito, mas eu acredito, certo? Os dons espirituais existem. Alguns não acreditam, mas eles existem ainda hoje. Eu também acredito, certo? Então, quem sabe, se você prestar um culto agradável a Deus, hoje seja o dia da sua renovação espiritual. Deus abençoe a você. E se você gostou do vídeo, faz assim. Se não gostou, faz assim, diz que não gostou, certo? Então, não é obrigado você gostar das minhas palavras. O importante é que você aprenda a prestar um culto agradável ao Senhor. Deus abençoe. Até a próxima.